16 participantes já. Fernando, boa noite, amigo. Fernando, você Boa tá noite, tá bem? bom, Moacir? Beleza. Confinadinho aí? Confirmadinho aqui. Ah, Confirmadinho. é Confinadinho. isso aí, é isso aí. Muito bem, já Boa começou. O noite. Carlos botou para gravar lá esse, Carlão. Boa. Isso, tá para gravar aí. Podemos começar, Eric? Podemos fazer aqui a Podemos? abertura aqui. Então, Sim, sim. boa noite a todos, né? Obrigado Boa por noite. participarem Boa aí noite. de mais uma live do Diving College. Hoje à noite recebendo Eric Comim, biólogo, pesquisador, monitor ambiental na Laje de Santos e instrutor de mergulho também, como vários aqui. Né? Bem-vindo, Eric. O tema é conservação, mergulho e vida marinha. Né, Eric? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado por dividir um pouquinho do conhecimento que você tem aí com a gente. Né? Pessoal, com vocês, o Eric. Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? Eu quero agradecer esse imenso convite aí, né, do Carlos, do Marcel, de toda a equipe aí do Diving College, né? Você sabe que eu visto a camisa do college sempre, né? Uma escola assim, cara, que eu fiz meus cursos de caverna aí, né? Então, eu gosto muito, muito, super parceiros. E assim, eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite para participar de uma live aqui com vocês, poder trazer informações, né, daquilo que a gente vivencia, que a gente vê diariamente, né, que é uma coisa totalmente rotineira para a gente e para muitos, né, é uma coisa que eu acho que vai agregar bastante. Como o Carlos falou, né, ele falou para mim, falou, Eric, uma média aí de 1 hora e meia. Eu montei uma apresentação, né? Opa, precisa liberar para mim, Carlos, por favor aí, que aí eu já jogo. Carlos, para poder. O Marcel, ou você ou o Carlos, para poder Não, tem que jogar ser o meu. Carlos, ele que começou, tem que liberar. Deixa eu Eu só, acho que já eu galera, te eu pedi coloquei de novo para como vocês co-host, ficarem Eric, com o desculpa. microfone Quando você fechado. saiu e entrou de novo, você saiu como co-host, agora você consegue. Tá. Agora já está liberado para você começar novamente aí a poder compartilhar sua tela com a apresentação. Beleza. Pedir para o pessoal só deixar o microfone fechado, então, Sensacional. galera. Se quiser deixar o vídeo, pode, obviamente, mas deixa o microfone fechado. E se quiser fazer pergunta, levanta a mão, Tá. ou a mãozinha lá na coisa, ou dá um toquinho que aí abre para o Eric responder. Bom. Eric, provavelmente vou te interromper várias vezes, viu? Fica tranquilo. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Bom, primeiramente, né, boa noite. Quero agradecer esse convite, né? Falar sobre vida marinha, sobre mergulho, sobre conservação é um assunto, né, que eu gosto muito, né? É um assunto extremamente interessante, né? A primeira coisa que eu quero falar para vocês é a questão toda do mar, né? O mar, na verdade, ele tem todo um histórico para o nosso planeta, tá? Desde o início da vida, né? Desde regular o clima, né? Toda a temperatura, a umidade, nos fornecer também o oxigênio que a gente respira, né? O oxigênio que a gente respira, ele vem das algas azuis. E assim, uma das coisas que eu venho trabalhando muito com criança, tá? Venho trabalhando bastante com criança. E uma das coisas que eu tenho comentado muito com essas crianças é que não adianta, né, a gente bater na tecla em muitos assuntos. Na verdade, o foco hoje eu vejo que são principalmente as crianças, tá? Por que eu estou falando isso? Porque o mar ele está cada vez mais ácido, ele está cada vez mais quente, ele está cada vez mais poluído. Com isso, as algas elas diminuíram nos últimos 40 anos em 50%. Que algas? Essas algas azuis que trabalham em mais de 90% da produção do oxigênio que a gente respira, tá? E aí entra agora uma proposta global para uma recuperação sustentável. Claro, o planeta ele está passando por uma questão aí dessa pandemia, né? A gente não sabe como que vai ficar isso. E uma das coisas que eu acho que todo mundo observou
é como a vida, como os animais, eles começaram a aparecer mais sem a presença, né, de nós humanos, né? Todo mundo em isolamento, os animais começaram a fazer a festa. Tá dando para ouvir bem aí? Ok? Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá? Então, com isso, aconteceu o quê? Recentemente, né, essa semana, eles criaram, não sei se vocês chegaram a observar, se vocês estão acompanhando, né, o Green, né, New Deal, que é o novo acordo verde para superar essa crise. Na verdade, esse novo acordo, né, eles pensam em sair dessa crise econômica provocada por essa pandemia e passando isso por um modelo de recuperação totalmente sustentável, né? Um esquema sustentável de produção e consumo. Claro, baseado num tripé que a gente tem o desenvolvimento econômico, né? O desenvolvimento ambiental e o desenvolvimento social. Tá? Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar isso, né? Mas eu estava vendo sobre essa questão e eu achei até interessante colocar isso para vocês. Tem muita gente que é ligado nessa questão toda de sustentabilidade, né? Então, esse novo acordo, né, esse novo acordo verde, ele é o caminho para guiar o mundo inteiro rumo a um desenvolvimento sustentável, né? Tipo, trabalhar com energias renováveis, diminuir a queima de combustível fóssil. Então, esse novo acordo, ele vem, né, com o intuito de neutralizar as emissões de gás carbono, né, de diminuir essas emissões, de promover o desenvolvimento sustentável, porque o que eu vejo? Eu vejo que a nossa geração, né, uma das coisas que eu comento com as crianças, a nossa geração é uma geração que falou, meu, nós vamos salvar o planeta. Só que, de repente, olhando bem para a nossa geração, ela implantou o plástico, né? Veio todas as questões de todas as revoluções industriais que veio acontecendo, a poluição, né? O aquecimento global. Então, essa ideia agora, com esse novo acordo verde, é neutralizar essas emissões de carbono, promover o desenvolvimento sustentável, né? Energia limpa, tá? Combater a desigualdade regional, garantir o acesso à natureza, o acesso a uma água potável. Porque se pegar o lençol freático, gente, tá, tudo contaminado, né? É garantir o ar limpo, né? Garantir saúde, comida de qualidade para as pessoas. Por quê? Essa discussão, a ideia dela aqui que é articular uma agenda ambiental a social. Na verdade, isso foi feito, né? Ele engrenou nos Estados Unidos e na Europa no passado, tá? Depois que a ONU, né? Eles fizeram um relatório sobre o clima na ONU e esse relatório, atualmente, né? Ele já demonstrou que nós tivemos aí um aquecimento de 1 a 1,5% na nossa temperatura do nosso planeta, né? Então, assim, esse aquecimento, nós já conseguimos hoje observar uma certa reação dele, tá? Por exemplo, a gente não tem mais aquela constância de estações definidas, a gente já sabe que está sendo causado um derretimento nas calotas polares, só que a nossa perspectiva ainda de aquecimento é que nos últimos 30 anos a gente tem um aumento de 5 graus na nossa temperatura. Sendo isso, uma das coisas que chama muita atenção, né, por isso que foi discutido esse novo acordo verde, é que o mar ele pode ter uma tendência, sim, a subir 2,5 metros, mais ou menos, entre 2 metros e meio, né? Claro, o mergulhador não tá nem aí, né? Tudo água, mas brincadeira. Mas assim, o que vai acontecer? As cidades litorâneas vão ficar debaixo d'água, né? Então, tá muito interessante essa questão, né? Essa discussão desse novo acordo verde, tá? E claro, é superar isso, né? Dar um jeito nisso, pensar, voltar os olhos realmente para o ambiente, né? Para o meio ambiente, para um meio ambiente mais sustentável.
Claro que tudo isso a gente pode começar dentro de nossas casas, né? Claro, a gente consome lixo, a gente produz lixo, né? Nosso consumismo, a gente produz lixo, sim, produz, né? Mas, cara, não custa nada você limpar e reciclar, né? Esse lixo, selecionar esse lixo, ficar menos tempo no chuveiro, você entendeu? Sei lá, tentar fazer alguma coisa, andar mais com transporte público, tentar fazer o seu papel, tentar fazer sua parte dentro do ecossistema, né? Evitar, tipo, poluir, evitar jogar lixo na rua, sabe? Eu sei que aqui, né, eu tô falando com um público totalmente diferente, né? Mas, assim, a gente vê muito isso em muitas palestras que eu ministro, muita coisa, sabe? Você vê que a galera, eles não tem uma certa educação. E por que que eu trabalho muito com as crianças? Né? Exatamente por conta disso, porque eu acredito que as crianças, elas vêm agora numa ideia de sustentável, né, bem maior do que a nossa, tá? Porque, como eu falei, a nossa geração, ela é a geração que realmente produziu o plástico. Claro, a gente pode consumir menos, comprar menos roupa. Claro, vocês se veem totalmente livre do plástico? Não. Eu, pelo menos, sabe, por mais que eu tento, né? Pô, eu tenho meu o canudinho de inox ali, de aço ali, né? De aço não, de alumínio, sabe? A gente tenta fazer um esquema, mas assim, é diminuir o nosso consumo, né? Pensar de uma maneira mais sustentável, tá? Então, assim, essa é a introdução aqui, né? Do que a gente vai falar hoje também. Inclusive, Eric, desculpa você me permite interromper. Eu vi essa semana justamente uma matéria, não que o plástico seja um vilão completo, porque a gente precisa dele para muita coisa, né? Ele tem Sim. bilhões de benefícios, mas a questão do microplástico, que além de ser encontrado em vida marinha, em peixe que a gente está consumindo, já está aparecendo em vegetais, Em né? vegetais. Em cenoura, em verdura, tal, já encontrou microplástico dele que a gente produziu, foi para o oceano e está Aham. agora chegando aí. Ô, Eu também. Marcel, gente, eu Desculpa. acho legal, eu quero fazer uma conversa aqui, tá? Pode falar. Então, Eric, eu estava vendo uma matéria do Aware sobre as máquinas de lavar roupa e fiquei Sim, assustadoramente, sabe, impressionado, que eu nem imaginava que soltava tanto plástico aquele negócio lá. exatamente. E, assim, Fiquei admirado. essa questão toda do plástico, né? Como o Marcel falou, eu citei o plástico, né? Porque, na verdade, assim, eu voltei mais para conservação, mas, assim, o plástico, quando ele cai, né? Você tem todos os efeitos físicos em cima dele. Então você tem maré, você tem sol, você tem embate de ondas, e ele vai se triturando, ele vai virar, né, unidades pequenas, como o Marcelo falou, microplástico, e esses microplásticos, eles já estão sendo consumidos por plâncton, tá? Por plâncton, tá? Já foi encontrado na Fossa das Marianas, que é 10.916 metros de profundidade. Uma outra questão é que o que está causando esse microplástico, ele está mudando a taxa, ele está alterando a taxa de hormônio, né, a taxa reprodutiva de diversas espécies, né? E assim, você acaba consumindo um pescado, qualquer coisa, você acaba ingerindo esse plástico, né? E aí a gente não sabe o que pode causar. Por exemplo, escova de dente. Escova de dente, ela solta aquelas tirinhas, né, as cerdinhas da escova, que acaba indo, né, na pia, vai para o esgoto. Pasta de dente, aquelas pastas de dente que tem como se fosse um esfoliantezinho, né, sabonete com esfoliantezinho. Aquele esfoliantezinho são plásticos, né? Então essa questão do plástico, né? Se vocês toparem, aí a gente pode fazer uma live assim, exclusiva dele, né? Eu tenho uma palestra pronta sobre isso, assim, um assunto, sabe, que, cara, dá assunto aqui para a gente falar da noite inteira, né? E realmente, como vocês colocaram aí, a máquina de lavar roupa,
né? O Marcel falou da questão do microplástico. Isso tudo, né, ele já está, né, indo para a natureza. E aí os danos são totalmente irreversíveis, tá? Alguém quer colocar alguma coisa? Bom, vamos falar então agora. Vocês estão me ouvindo bem? Marcel, tá ouvindo Sim, bem senhor, aí? sim, senhor. Estamos ouvindo, tá bem. Tá tudo tranquilo aqui. Você não está Pode seguir, obrigado. vendo o vídeo, mas estamos ouvindo bem, sim. Tá, que eu não tô vendo nada aqui, eu tô vendo só minha apresentação. Ah, tá bom, não, então toca o barco. Eu tinha levantado a mão, nem aparece aí, então. Não. Beleza. Se vocês Tá só quiserem no falar, áudio. fala, tá? Pode interromper. Tá bom, beleza. E aí, quando a gente fala, né, em unidades de conservação e o SNUC, né? O SNUC, na verdade, ele é um sistema nacional de unidades de conservação, né? É ele que mostra a diretriz para você criar, como você faz, quais são as divisões de uma unidade de conservação, tá? Então, o que a gente entende por unidade de conservação? São áreas naturais, né, passíveis de proteção por suas características, por sua beleza cênica, tá? Um sistema, né, de unidade de conservação, né, o SNUC, né? Então, você tem a lei aí 9.985/00, e aí as unidades de conservação, gente, elas são divididas em 2 grupos, tá? O grupo que a gente trabalha como uso sustentável e o uso de proteção integral, tá? Uso sustentável, tá? Quais são as unidades de uso sustentável dentro da categoria, tá? A gente tem reserva de desenvolvimento sustentável, ARIE, né, que é a área de relevante interesse ecológico, né? A Ilha da Queimada Grande, por exemplo, tá? Área de proteção ambiental, floresta nacional, reserva extrativista. Então, essas áreas, na verdade, você não tem uma visitação, né? Elas são totalmente de uso sustentável, né? Então, área de relevante interesse ecológico, por exemplo, a ideia dessa área a gente também sempre pensar numa ideia de recategorizar, porque, né, dentro dela você pode ter, por exemplo, igual a Queimada Grande, a parte de água é de relevante interesse, a parte, né, da ilha em si, ela é uma área de proteção, tá, ambiental. Aqui embaixo eu coloquei 2 fotos, tá? Ó, aqui e essa daqui. Alguém conhece esse lugar? É Brasil, Bahia, tá? Aracajaú? Aqui, na verdade, é a Reserva Extrativista Marinha do Corumbau, tá? Aqui, ó, é a ponta do Corumbau, tá? É o município do Prado. Prado são 90 quilômetros de praia. O final de Prado, ele termina na ponta do Corumbau. Aí, subindo o litoral, né, mais ao norte, vocês têm Caraíva, vai Praia do Espelho. Essa reserva, na verdade, eu trabalhei nela por 3 anos, né, como monitoramento de recifes de corais, e por se tratar de uma reserva extrativista marinha, né, você tem uma comunidade de índios, né, são todos pataxós, e eles que fazem a fiscalização, porque é uma área deles, onde somente eles são permitidos a pescar, coletar, eles vivem dessa reserva, né? Inclusive, nós fizemos um trabalho muito interessante. Se vocês olharem essa figurinha menor aqui, ó, é um pataxó mergulhando de cilindro, tá? O ITA fez um curso Open Water, depois fez o curso avançado, foi para Abrolhos. O ITA, teve um ano aí que ele fez uns 90 mergulhos com a gente, e ele trabalhou no nosso projeto, né, fazendo censo visual de peixe também. É um pescador, o cara manja muito de peixe, e aí era muito interessante, porque nós desenhávamos os peixes e ele quantificava por categoria de tamanho, e, assim... Caramba, sensacional, velho. Não, é Imagina, sensacional. o cara deve conhecer, né, de bater o olho e falar, esse é tal, esse é esse é aquele, o cara deve saber muito. Não, e assim, ele não fazia um trabalho científico, mas assim, nós conseguimos agregar a comunidade, né, da Resex ali,
para trabalhar junto, para fazer junto. A gente utilizava os barcos deles, né? Tem um naufrágio chamado naufrágio Taú, também nessa região, um naufrágio que estava carregado de sal também. Se eu não me engano, ele saiu uma matéria dele na revista Mergulho, eu acho que em 2002, dezembro de 2002, mais ou menos, Eu não tinha novembro ou nascido janeiro de ainda, mas tudo bem. né? Então, assim, mas falando um pouquinho sobre áreas sustentáveis, né? E aí a gente tem as áreas de proteção integral, né? Então, proteção integral você tem estação ecológica. Eu falei da Queimada Grande, a parte da ilha mesmo é estação ecológica, gente, onde não pode ter desembarque, não pode ter nada, né? Você tem reserva biológica, você tem parques, né? Parque Nacional Estadual, Monumento Natural e refúgio de vida silvestre. Eu acho muito interessante. Oi? Parece. Eu não consigo ouvir, gente. Não, também não consegui entender. Tá? Eu acho muito interessante, assim, na categorização, na categoria, quando você tem que recategorizar ou categorizar alguma estação, né, a nível de parque, tá? Porque o parque, ele está totalmente destinado também à visitação pública. Então, você tem pesquisa, você tem diversas coisas, né? Além da conservação, a proibição de caça, pesca e também a visitação pública, né? O turismo, né? Então, eu gosto muito dessa questão. Refúgio da vida silvestre, né? A gente tem revis alcatrazes agora, né? Eles categorizaram aí como refúgio, né? Na minha opinião, assim, como mergulhador, tudo, eu preferia a nível de parque, tá? Por quê? Porque isso, o refúgio, você pode abrir para visitação, só que o que acontece? Do mesmo jeito que você pode abrir, você pode fechar, né? Vocês entenderam? Pode abrir e pode, Sim. né, não ficar tão aberto. Por exemplo, se você tem um parque, você pode ir com a sua embarcação, ir lá visitar. O esquema de refúgio ainda, né, depende da unidade, se a unidade libera, se a unidade não libera, tá? É mais restritivo, digamos assim. Os biólogos preferem mais refúgio, tá? E aí? Ô, Eric, Oi. a laje é o que mesmo? A Laje de Santos, ela é um parque estadual marinho, tá? Estado. Ela é estadual. Ela foi criada em 93 também, com uma ideia de conservar uma área aí que são 5.000 hectares de área marinha preservada, tá? Mas é a nível de parque, né? Aproveitando, Eric, então, o Moacir está perguntando aqui também, ele escreveu: Eric, você acredita que o sucesso de qualquer projeto de conservação global está vinculado à adesão de grandes potências econômicas, como a União Soviética, a China, os Estados Unidos, que detêm juntas a maior parte da economia mundial? Peraí, como foi o começo da pergunta? Você acredita que o sucesso dos projetos de conservação global está vinculado à adesão dessas grandes potências? Na verdade, o que acontece? Essa questão toda de projetos de conservação, tem muitos projetos que são feitos e muitas vezes você não tem recurso para desenvolver esses projetos, tá? Eu acho que assim, para você desenvolver projetos, você tem que ter recursos, tá? Você tem que ter recursos, independente de onde ele venha, né? Tem que ter recurso. Por exemplo, a China, cara, a China eles montaram como que se fala? Uma empresa de extração e exportação de nióbio do Brasil, né? Então, o nióbio, por exemplo, ele está indo para a China e está indo para a Rússia, né? Nós não estamos nem vendo isso, tá? Então, assim, a China também, eles são grandes pescadores. Você sabe por que eles não pescam no litoral brasileiro, né? Eles estão pescando muito na região da África, né? Inclusive, eles têm uma grande parceria com o governo africano para pesca, tá? Então, eles têm uma parceria muito grande e aí eles conseguiram uma liberação de pesca na época, acho que foram 10 anos, né?
E eu também vou falar desses limites, no caso só do Brasil, né, da Amazônia Azul aqui. Tá? Mas, Não de sei se qualquer maneira, eu acho também, além disso, numa escala menor talvez, mas acontecendo para ter sucesso, Moacir, minha visão, eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, cara. Isso é independente, não adianta esperar os vir grande para dar dinheiro e fazer que se cada um fizer, o seu notícia que o Eric começou a falar no começo, né? Se cada um separar o seu Sim. lixo, se cada um não consumir mais do que precisa, respeitar, não sujar, ensinar a não depredar, né? Quando a gente mergulhar, a gente, se possível, limpar, ajudar. Só isso já faz uma grande, grande diferença, né? E aí entra na parte de recursos que o Eric está falando para essas grandes áreas, para poder manter isso Sim. aí, que certamente o interesse econômico fala muito alto. Fala muito alto. No Brasil, né, nós temos algumas, né, eu tô Eric aqui, tá? Não estou representando nenhuma instituição. No Brasil, a gente tem, por exemplo, a Petrobras hoje, que ela patrocina diversos projetos aí socioambientais, né, com caráter de conservação, de proteção, né, a questão toda de ajudar pesquisadores a trabalhar, estudar, né, e poder ter informações aí para gerar políticas públicas também, né, para trabalhar na criação de unidades de conservação também, né? Então tem sim. Eu não digo que seriam grandes potências, mas é como o Marcel comentou aí, né? Tem até aquela frase, né? Haja globalmente, mas como é que é? Pense. Haja localmente e pense globalmente, um negócio assim. Haja localmente e Sei que- pense globalmente, né? Eu Haja tenho uma aqui, mas dúvida. pensando num todo, né? Haja localmente e pense globalmente, né? Então, Ô, porque na Eric, verdade, né, nós não fazemos parte do todo, né? Nós somos, né? Então, assim, nós estamos inseridos nessa dinâmica toda, né? Você viu que um detalhezinho deixou todo mundo em casa no mundo inteiro, né? E com isso mostrou também essa questão toda de emissão de carbono e tudo mais, né? Mas, enfim. Então, assim, a gente tem as áreas marinhas protegidas, né? E aí eu entro com uma pergunta aqui, né? Qual a importância, né, de criar áreas protegidas no meio do oceano, né? Então, assim, trabalhos científicos, eles demonstram que esse tipo de unidades, né, essas unidades de conservação, elas ajudam os peixes e diversas espécies marinhas, né, a se recuperarem, né, e a se repovoarem, né, em áreas adjacentes. Por exemplo, unidade marinha, ela representa, na verdade, um grande berçário natural, né, onde você tem a conservação das espécies, né, e essas espécies, esses locais, eles se fazem fontes de ovos e larvas para recolonizarem, para recolonização da própria unidade de conservação e áreas marinhas degradadas também oriundas da exploração de pesca. Eu falo, pescar em área marinha protegida é uma verdadeira covardia. Por quê? As pessoas sabem que ali tem peixe, ali é fácil pescar, ali é fácil você retirar. Você entendeu? Mas falar, nos outros lugares não tem. Mas o que acontece? Se você for pescar dentro de uma área marinha protegida, ela não consegue lançar seus ovos, suas larvas, para repovoar essas áreas degradadas, essas áreas onde a gente tem a exploração pesqueira. Entendeu? Então, as unidades de conservação, ela também tem essa importância. Tá? Por exemplo, a gente tem uma hipótese de limitação por recrutamento. Né? Então, os peixes, né, eles se recrutam, né? Eles têm, ó, né, essa hipótese de recrutamento. O que acontece? A gente tem uma desova totalmente pelágica, né? Uma fecundação externa onde, né, esses peixes eles depositam seus óvulos e seus sêmens na água, né? Eles se juntam, se fecundam e aí o que acontece, né? Você tem aqui, ó, por exemplo, do lado, né, onde tem esses 3 peixinhos, ó, vou dar um exemplo, né? Você tem esse tipo de reprodução e uma área marinha onde você tem a pesca que você precisa repovoar. Então, esses ovos, essas larvas
né? Elas repovoam, elas reconstituem esse ambiente, tá? Né? Por exemplo, aqui, ó, áreas marinhas protegidas, né? Tá? Bem administradas, né? Elas vão prover a pesca em outro lugar, tá? Isso é uma questão assim que eu não sei se aqui alguém pesca, né? Mas eu sei que é uma coisa que não entra muito na cabeça, talvez, dos pescadores, é isso, né? Como essas APAs melhoram a saúde dos oceanos, né? Você tem uma área de proteção, né? Então ela protege, ela restaura, ela renova esse ambiente, né? Ela dá vida nesse ambiente, né? Aumenta a sua resistência, né? Desses ambientes, né? Protege as espécies e faz com que elas, né? Elas se recrutam e recuperam diversos estoques pesqueiros, né? Então elas podem impulsionar peixes para áreas adjacentes, né? Elas podem exportar larvas e para outras áreas, tá? Então é muito importante Eric, áreas. mais ou menos como acontece na Laje de Santos, né? Que a gente viu uma explosão de vida nos últimos anos, certo? Sim. A Laje de Santos, na verdade, ela trata-se de um ambiente, né? Você tem uma distância grande da costa, né? Você tem um lugar de passagem de diversas espécies, né? Tanto migratórias, né? Animais sazonais ali. Você tem as baleias que passam, você tem as raias mantas, você tem os peixes locais, tá? Então você tem agregações de reprodução de diversas espécies. Por exemplo, se você pegar as garoupas, tem um lugar na laje que eu já vi, né? Bom, Parcel das Âncoras, por exemplo, ali no Cabeço. Você vai mergulhar ali, eu já vi agregação de mais de 50 caranhas, já vi mais de 50 garoupas gigantes no esquema de agregação de reprodução, fazendo exatamente isso, né? Então, assim, você tem presença de grandes predadores também, tá? Eu já fui para a laje para trabalhar, eu trabalhei, né, num projeto de monitoramento mesmo de peixes, corais e elasmobrânquios, né? E, eu ia lá, eu e o marinheiro, tá? E passava a semana, levava 50 cilindros, passava a semana sozinho, trabalhando, fazendo levantamento, né? Produzindo material, sabe? E aí, com isso, você consegue ver, ainda consegue ser diferente de quando tá cheio de barco, tá? É uma Galápagos, digamos assim. E, claro, é um lugar, né, que exportam essas larvas, esses peixes para as outras áreas, né? Na verdade, eu acho muito interessante a criação de corredores ecológicos também, tá? Eric, E aí a gente entra numa questão que Eric, apenas a gente tem duas 4%... perguntas aqui, Eric. Não sei se você quer abordar agora ou retornar daqui a pouquinho. Manda ver. São a relação da China com pesca no Brasil, que você ia abordar e a gente acabou mudando de assunto. Tá, China Tá? com pesca. Na verdade, a China com pesca no Brasil é o seguinte: a China não pesca no Brasil porque o Brasil não tem peixe, tá? Por que eu falo não tem peixe? Comparado com, se você pegar aí África, Indonésia, né? Você pegar Caribe, se você pegar Pacífico, por exemplo, né? O Grande Pacífico, a quantidade de bicho grande que você tem, né? Então é muito mais interessante para eles darem um pulinho em Galápagos e pegar uns tubarões martelo do que chegar aqui e não tem tubarão, né? Claro, a gente tem a cadeia Vitória Trindade. A cadeia Vitória Trindade é o caminho que a gente sai do Espírito Santo para Trindade, né? Então essa é uma região que tem muita vida, que tem muito peixe, né? Então são ambientes de mar profundo que sai tipo dos 3 metros de profundidade, dos 3.000 metros de profundidade, e vem os picos a 50 metros, 100 metros, 90 metros. E são áreas que já foram vistos agregações de tubarões martelo igual tem em Galápagos, né? Só que assim, não é explorado comercialmente para mergulho. Mas a relação de pesca é essa, né? Não existe. Isso na costa inteira, Eric, então, não tem? De começar do sul do país até lá para cima, não tem? Nossa. Não, tem peixe. Gente, tem peixe. Mas eu quero dizer que não na quantidade que você tem no Pacífico, por exemplo. Você entendeu? Tá? Se a gente pegar, por exemplo,
família dos budiões, por exemplo. Meu, você tem mais de 500 espécies, sendo que no Brasil você tem 20, né? Entendeu? Você pegar um Caribe, por exemplo, você tem 200 espécies dessa mesma família, assim, entendeu? Eu falo em relação à abundância, né? Em relação ao tamanho, na Imagino verdade. que seja por diversos fatores, né? Tipo de solo, as correntes que Sim. correm aqui, o fato de não ter recife de coral, tudo isso daí, né? Exatamente. Não que não tem peixe. Sim, tem peixe. Tem, mas não, eu falo na quantidade que tem nesses outros lugares. Aí vocês vão falar, Eric, mas eles estão acabando com tudo lá. Realmente. Isso nos preocupa, tá? Isso nos preocupa. Mas isso vem ao caso de uma das coisas que eu quero entrar para vocês já já na parte da zona econômica exclusiva, tá? Da área que o Brasil tem, né? Que seria a Amazônia Azul, na nossa área que a gente tem de mar territorial, né? De mar brasileiro, ok? Bora lá. Perguntas? Tinha mais uma aí, Carlos? Tem só um complemento da pergunta do Kleber. Ele está perguntando: o Parque Marinho Reserva Marinha é uma AMP? É uma? AMP, Área Marinha Protegida, acho que ele quis dizer aqui. Ah, não. É APA, né? É uma área marinha protegida, sim. É uma área marinha protegida, tá? Ele está dentro de área marinha protegida, sim. Mas você tem uma outra categorização que é APA, né? Área de Proteção Ambiental Marinha, tá? Tá? Então, assim, os parques, sim, eles são unidades de conservação, são áreas marinhas protegidas. Ó, ixi, espera aí, tem que passar tudo aqui. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, proteção integral, né, os parques, ó, né? Então, você tem, ó, APA, né, área de proteção ambiental, né, e os parques, tá? Então, os parques, eles estão dentro dessas unidades de proteção integral, tá? Era isso? Sim, era isso. Ele assinou lá, cara. Eu Ele acho tá que no ele vídeo sim. lá, assinou. Então, beleza, porque vocês têm que ir falando porque eu não tô vendo nada, só tô vendo minha apresentação aqui. Bom, então voltando, né? Hoje, atualmente, apenas 4% dos oceanos de todo o planeta, de todo o mundo, eles estão protegidos, tá? Para o Brasil, agora, né, a gente tem esse grande desafio, né, que é garantir aí essa implementação efetiva dessas novas áreas aí que eu já vou mostrar para vocês aí que foram criadas, né, e aí ordenando o uso sustentável dos recursos naturais, né, ordenando a fiscalização, tá? E assim, protegendo essas áreas e protegendo toda essa biodiversidade, né? Um grande fator, tá, para essas áreas que eu acho é a grande dificuldade que a gente tem nessas áreas marinhas é a questão de fiscalização, tá? É a questão de fiscalização. Por quê? Você tem áreas extremamente grandes, né, onde você tem a pesca, onde você tem a caça, você tem a pesca predatória, você tem, né, e aí a questão toda da fiscalização, né, como fiscalizar, quem fiscalizar, né, quando podem fiscalizar, tá? Então eu acho que além de você criar unidades de conservação, você tem que ter um modelo de fiscalização, né, que comporte isso que a gente está criando, tá? Aí sim precisa de dinheiro para combustível, para barco, para pessoas, para satélites, sei lá como é que faz. Aí imagina, esse é o tamanho da área, a quantidade de pessoas é desproporcional demais, né? É totalmente desproporcional. Se você pegar os barcos, né, de pesca industriais, tá? Eles têm um esquema de rastreamento, tá? Que é chamado de PREPs, tá? Então, o PREPs, ele é um rastreamento via satélite, onde você sabe, né, onde a frota pesqueira está, né? Onde eles estão passando, se passaram e pararam dentro de uma unidade de conservação. Por exemplo, tem unidades
que você não pode nem portar material de pesca, porque ele vai induzir, né, indicar que o cara realmente vai cometer o ato. E esse PREPS, ele acusa. Só que eu já participei de algumas saídas de fiscalização, e aí você vê embarcação de pesca industrial dentro de uma área marinha protegida, e você chega lá, os caras têm uma panela de pressão virada de ponta cabeça em cima desse radarzinho, desse PREPS, e aí ele para de emitir o sinal e o cara dentro de uma unidade de conservação. Então, assim, tem o jeitinho, tá, de burlar algumas coisas, né? Sim, é um absurdo, né? Porque você tem alguns aplicativos, por exemplo, que você consegue acompanhar o tráfego aéreo do planeta inteiro em tempo real. Em tempo Então, real. tinha que ter alguma coisa, esse PREPS que funcionasse independente, né? Tentar burlar ou não, ou se pega burlando, tem que excluir completamente da licença do barco, de tudo, né? Porque não é possível. Então, e a galera faz isso, né? E aí o pessoal chega para fiscalizar, chega ali, mas o PREPS não tá ligado. Aí o cara só tira a panela e fala, não, tá sim, é que ele deu um problema aqui e tal, mas tá ligado, né? Então, né? Porque ele não pode desligar, mas o PREPS tá ligado. Só tem uma panela em cima onde ele não emite sinal. Deve ser que nem transponder de avião, que teve já um caso famoso aqui no Brasil, um acidente aéreo tremendo aconteceu porque justamente desligaram o sistema do avião, né? Então, se os caras fazem isso com o avião, imagina com barco, né? Então, Eric, o Kleber também mandou aqui uma pergunta sobre a situação de conservação do tubarão maco. Você tem informação? tubarão maco. Ó, o maco, tá? Eu não tenho muita coisa para te falar sobre a conservação específica dele, tá? Eu sei que ele tem grande ocorrência na nossa costa do litoral paulista, né? A gente tem uma área para baixo ali de Itanhaém, Peruíbe ali, né? A gente tem uma região ali que, na verdade, é um grande berçário de elasmobrancos, inclusive já foi visto muito maco ali se reproduzindo, tá? O maco também, se eu não me engano, ele tá na lista, acho que de proibido a pesca, tá? Na costa brasileira. Mas assim, tá? É uma espécie que, por conta da pesca de espinhel, ele já está totalmente vulnerável à extinção, tá? Ele tá vulnerável, é o que eu sei dele, é isso, tá? Agora, mais coisa dele na costa do Brasil, eu não consigo te falar com toda a clareza. Tá? Bom, e aí, dessa questão toda que a gente estava falando de limites, né? O que é, então, essa zona econômica exclusiva, tá? É a faixa situada além das águas territoriais, né? Onde cada país tem a sua, tá? E aí você tem total prioridade de pescar, de utilizar os recursos naturais, né? De explorar petróleo, e aí ficou estabelecido, né? Na convenção aí das Nações Unidas, né? Sobre o direito do mar, que o Brasil ele tem aí as suas 200 milhas náuticas, tá? As 200 milhas marinhas, né? Então, assim, entre todos os países aí, o Brasil é um que tem a maior costa, né? Digamos assim, de todos os outros países. Aí, se você calcular aí 200 milhas náuticas, é equivalente a 370 quilômetros, tá? E aí nós temos, né, a questão da Amazônia Azul, tá? É um outro Brasil no mar, né? O tamanho da Amazônia Azul é o tamanho aí, né, da nossa Amazônia, tá? Essa faixa azul aqui seria a nossa zona econômica exclusiva, tá? É a parte que o Brasil tem, que China, ninguém pode entrar e pescar aqui, tá ok? Então, esse termo, na verdade, ele é usado, né, para definir esse território marinho brasileiro, né, da zona econômica exclusiva, né, dentro desses 3,6 milhões de quilômetros quadrados, tá? Bacana essa imagem, Érica. Deu para ver perfeitamente como que é, né? Ficou muito boa, muito bacana. Ficou legal, né? Eu tenho umas imagenzinhas aqui também que Show. eu já vou puxar aqui para vocês verem, né? Então esse delineamento, né?
ele foi feito na terceira Convenções das Nações Unidas, em 1982, e ele entrou em vigor em 94. Só que o que acontece? O Brasil, ele estava aí com 1,3% de unidades de conservação, 1,3%, né? E aí o Brasil, ele precisava, para ele ter, ó, o mar territorial, né, zona contínua, zona econômica exclusiva, para ele ter direito a tudo isso, ele precisava até 2020 ter 20% dessa Amazônia Azul de áreas marinhas protegidas, tá? Então, nós passamos de 1,3 para 1,7, né? E aí nós conseguimos aí, há 2 anos atrás, criar 26% de áreas marinhas protegidas, que foi a criação aqui, ó, né, de Trindade e Martins Vaz e arquipélago de São Pedro e São Paulo. Então, assim, né, o Brasil, ele estendeu aí absurdamente, assim, né, para poder ter direito, tá, a essas 200 milhas náuticas, ok? Só falta agora conseguir, né, controlar, né? Mas é ótimo que conseguiu isso, né? Não, sim, ótimo que conseguiu tudo isso, porque também se não conseguisse tudo isso, iria perder, né? Iria perder, tá? E aí, claro, né? O Brasil está tentando aí uma ampliação, tá? Dessa área ainda, está querendo aumentar, né? Então você tem áreas, né, de riquezas, aí áreas de exploração de minerais e tudo mais, tá? Então a gente tem, ó, né, área de proteção integral, né? E áreas de uso sustentável também, né? Então aqui tem um mapinha, olha só, meu, metade do caminho para a África, né? Então nós estamos, cadê? Por aqui assim, né? Ó, mais ou menos. Então assim, o Brasil hoje ele tem toda essa área, né? Então ele pode ter a exploração de petróleo, ele pode ter a pesca, ele pode, né, usufruir aí dessas outras partes aí desses outros 80% aí que restam. Tá? E só a curiosidade, você falou metade para a África, já teve instrutor do college que teve lá em São Pedro e São Paulo, foi com a Marinha. E aí ele Tá. falou que com a Marinha, no barco da Marinha, os caras tinham que pescar no caminho, porque senão não tinha comida, não. Não, Falei, a grana mas da Marinha é bem... os caras pescam, senão não tinha meu. comida. Você fica aqui em Trindade, cara, a Marinha pesca. Os caras estão ali o dia inteiro, ó, vê o sol nascer, vê o sol descer, vê a lua aparecer. Os caras vão pescar, não vai ter o que fazer, meu. E Mas senão até não tinha que comer no barco, falou, não tinha suprimento, falou, tem que fazer, porque é tão restrito, a grana é tão pouca, né, que nem o que libera para a Marinha, de combustível, de tudo, que os caras tinham que pescar para comer. Nossa, e são dias, né, navegando, né? Vários dias de navegação. Vários dias de navegação para o caminho, sim. Você passa Atol das Rocas, Noronha e vai. É bem isso mesmo. E aí, né, a gente tem algumas outras unidades de conservação também, né, como o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, né? Então você tem o Arquipélago dos Abrolhos, né? Então você tem uma área marinha protegida, tá? Se a gente pegar esse mapa grande aqui, ó, seria essa faixazinha aqui, ó. E aí, a ideia é que se crie, né, toda essa área em verde aqui, né, uma APA, né, que é a área de proteção ambiental, né, que eles estendam a ampliação do parque, né, para essa faixa verde aqui também. E nos últimos anos, tá, foram encontrados aqui através de pesquisas com mergulho, tá, os mergulhos profundos feitos com rebreather, tudo, né, foram encontrados algas calcárias, né, chamados de rodolitos. Então você tem coisas de 2 metros assim de alga do substrato sendo algas calcárias. E aí as empresas que trabalham, né, porque é calcário, né? Então as mineradoras estão assim, abriram os olhos e opa, vamos explorar, né? Então a ideia de se aumentar essa área, de ampliar também essa área aqui é muito grande, né? Então eu acho que assim, quando aparece alguma coisa,
assina aqui, abaixo assinar, tal, tem que ler, e aí se vê que é um negócio desse tipo, assim, de poder participar, dessas políticas públicas aqui, eu acho extremamente interessante, tá? E isso precisa ser feito, gente, isso precisa ser ampliado, tá? Aqui nessa região a gente tem o Iscarios trispinosus, que é o budião azul, que eu vou mostrar depois ele aí também, que é um peixe que está totalmente ameaçado por conta da caça sub, né? É um peixe, ele é herbívoro, né? Então ele é responsável para que não haja um sobrealgamento dos recifes de corais, né? Então, e é mega importante ter um trabalho, um projeto de pesquisa do Budião Azul, que trabalha a conservação e preservação deles, né, e a conscientização para que as pessoas não comam, não consumam. E é um bicho que está assim, entrando em extinção por ter uma carne muito boa, né, e está nessa região também. Tá? A gente tem também, pertinho de nós aqui, a Arie, né, da Ilha da Queimada Grande. Ela vem há 20 anos aí tentando, né? Na verdade, eu trabalhei no primeiro projeto que teve 20 anos, em 2003, de recategorização dessa área para Parque Nacional Marinho, né? É um lugar que você tem a descoberta de fósseis de corais antigo e você tem um lugar de agregação de caranha muito grande e uma exploração de pesca, né? Absurdo, assim. Então, a ideia é que a área marinha seja criado aí um parque nacional marinho, tá? Ele ficou engavetado aí de 2010 a 2014, aí fizemos uma outra saída de pesquisa e tal, e assim, tá vindo, tá? Tem diversas universidades, diversos pesquisadores, bastante gente de olho nesse lugar, e a ideia é se criar uma unidade de um parque nacional marinho, né? E aí você vem Queimada Grande, Laje de Santos, Alcatrazes, né? Então você acaba tendo, né, um corredor aí de unidades de conservação, além das APAs marinhas também, né? A gente tem aqui, ó, Litoral de Santos, né? Então a gente tem aqui, ó, APA Marinha Litoral Norte, né? APA Marinha Litoral Sul e a APA Marinha Litoral Centro. Essa áreazinha aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, bem pequenininho, é o Parque da Laje de Santos, tá? São 5.000 hectares, com uma área que sobrepõe ela de 56.000 hectares. Eu participava do conselho gestor, tá? Eu era conselheiro e junto com um grande amigo aí nós colocamos no conselho a ideia de não poder pescar dentro dessa unidade, tá? Dentro dessa APA. E aí foi votação 100% e a pesca, então, ela é proibida numa área que sobrepõe o Parque Estadual Marinho da Laje de Santos, né? Então, você tem uma área de 56.000 hectares que a gente tem a proibição de pesca dentro de uma área, né, do Parque Estadual Marinho da Laje de Santos, né? Então, para vocês entenderem o nosso contexto aí. Eric, sem entrar em nenhum em particular, assim, o que o Moacir perguntou, falando de parece que a política pública não está muito voltada para isso. Você percebe se tem vontade política para essas coisas acontecerem ou continua naquele depende de quem está lá, depende do... Depende de quem está lá. Depende, tudo depende. Inclusive, você deve falar de naufrágio, eu vi matéria do naufrágio do barco que está abandonado lá na Ilha Bela, inclusive, eu já gente fala depois disso. Viu isso? Eu acho que os naufrágios a gente já entra neles agora aqui também. Tá bom. Eu acho que é um outro contexto bem legal também, né? Eu também não quero me alongar tanto, né? Que eu já estou uma hora falando aqui. Mas eu acho que os naufrágios tá vendo? é o próximo assunto, né? E a ideia da criação desses recifes artificiais, né? Assim, tem algumas matérias aqui que eu, né, coloquei aqui para vocês. Então, sem nenhum tipo de regra ambiental, né? O plano de Bolsonaro aí é implantar 73, né, embarcações, né? Criar esses recifes artificiais no nosso litoral. Eu acho que dá certo, tá? E aí você tem os
naufrágios para mergulho, né, turístico, precisam ser feitos com cautela total, tá? E aí você tem uma outra questão, né, que eles são afundados para pesquisa e o turismo. Eu acho que isso tem muito a ver com a gente, tá? Pesquisa e o turismo. E aí, né, tem uma outra visão também, tá? Que eu quero mostrar para vocês, é que a galera fala que criar esses naufrágios, colocar essas embarcações no fundo, né, tipo Noronha, por exemplo, eles falam que é um risco, por quê? Porque você vai ter o coral-sol, né, usando esse lugar. Vamos lá, vamos colocar tudo numa balança, né? Vamos falar como um biólogo e vamos falar como um mergulhador, tá? Visão de um biólogo, pontos negativos, é um lugar que vai agregar espécies invasoras, é um monte de lixo, é um atrativo para pesca predatória. Meu, pontos positivos, cara. O lugar vai gerar emprego, vai favorecer o turismo, né? Marcel vai poder dar curso de naufrágio. Uhul, tô doido para isso aí, ó. Entendeu? O ferro que estão nesses navios, ele vai ser liberado, né? E o ferro na água, ele aumenta a produção primária, né? Então, o que que acontece? O que que acontece? Qual é o nosso cenário atual? Tá? Peguei uma foto do Cadu Pinheiro aqui, meu, sensacional, essa de cima, que é de baixo é minha ou é da Bruna, né? Criar hábitats aquáticos, tá? Existe, meu, um monte de controvérsias a respeito desse assunto. Primeira coisa, como que os biólogos vão olhar para isso, tá? Com uma certa desconfiança, tá? Então, é muito discutido em fóruns de biologia marinha, porque quais são as funções básicas dele? Para que vai servir? Ah, vai colocar um trambolho lá no fundo? Ah, para os caras irem lá pescar, né? Ah, mas o lugar vai incrustar de coral-sol. Então, assim, existem muitos paradigmas que ainda são inseridos nesse tipo de assunto, tá? Nesse tipo de assunto. Por quê? Tá? Como que os burocratas, os acadêmicos, eles pensam? Eles pensam que isso daí, né, essa criação, pô, vamos colocar 73 naufrágios, vai jogar lá de qualquer jeito. Pô, eles tratam o mergulho, o turismo no Brasil como uma ferramenta totalmente impactante, né? Ah, não vamos liberar só um pedacinho porque mergulhador bate na nadadeira, porque não sei o que tem. Meu, e esquece, né, do extrativismo, da pesca industrial como questão impactante. Você entendeu? E aí não fazem nada, fica brigando ali com um mergulhador que quer, mas você não pode usar luva. Ah, mantém 1 metro do fundo. Ah, faz isso. Você entendeu? Então, assim, existe toda essa questão de pensamento, né, de muitos acadêmicos aí que não querem abrir para o mergulho, não querem abrir para o turismo, né? Tem lugares que os caras, não, vamos fechar isso daqui. Bom, aí só deixa pra gente, né, nossa patotinha aqui e tal. Então tem muito disso também. E aí você tem toda uma questão de vantagens, tá? Claro, eu estava falando com o Diego, o Diego ele é diretor regional da Fundação Florestal, né? Então você tem o pessoal que são os gestores das APAs, da Laje, que é tudo subordinado a ele, e assim, chega na mão dele, né, realmente, a ideia de se implementar, tá? O que acontece? Tem que ser feito um estudo de impacto ambiental em cima do que você vai colocar ali. Você está montando uma estrutura, então você tem que fazer um estudo de impacto ambiental, né? No nosso caso, São Paulo, né? Você tem a CETESB que vai olhar e vai falar, não, realmente, isso está limpo, isso não vai soltar óleo, isso não vai... igual o Victory. O Victory, né? São quantos anos aí? 17 anos de Victory, agora, essa semana que afundaram o Victory. Pô, os caras abriram as janelonas do lado, então entra a luz para os caras não se perderem. Então, assim, a partir do momento que você cria um ambiente desse, você tem que levar em consideração um estudo de impacto ambiental, né, uma coisa não impactante, um lugar, né, que ele serve como refúgio,
né? Uma área como refúgio, uma área de recrutamento de peixes e recrutamento de larvas. E aí vem uma questão, não, ICMBio, por exemplo, mas vai encher de coral-sol. Meu, coral-sol tá aí faz 40 anos, gente. 40 anos. 40. Não é 4, são 40 anos. Você O nego entendeu? fala que vai dominar tudo, que vai acabar com tudo, e você vê que não dominou nada, tá do jeito que tava, né? E aí, o que os caras fazem? Não, vamos fazer um workshop para ver qual vai ser a nossa melhor forma para combater. Aí faz workshop, não, porque nós estamos enxugando gelo, o coral-sol não dá para combater. Meu, tudo bem, vai montar um recife artificial, vai montar um naufrágio? Cara, não precisa pôr isso lá em Noronha, você entendeu? Sabe? Mas você tem outros lugares que seria legal colocar. Não, e eles não vê, parece que quando pensa no turismo só pensa no mergulhador, mas fala, escuta, é o barco, é o hotel, é o restaurante, é o pipoqueiro, é o compressor, é o mergulhador, é toda uma cadeia gigante. É uma cadeia gigante de vantagem. De vantagem. A desvantagem de longe, a meu ver, de não biólogo, desvantagem, mas preocupado com a vida marinha, só é ruim se fizer errado, se não tirar o óleo e tal, mas se afundar da maneira correta, até impede de passar rede de arrasto, né? Eu acho positivo. Tá aqui, ó, dentro das vantagens, vantagens. Área de refúgio, recrutamento de peixes e larvas. Meu, impedir a pesca de arrasto industrial, extremamente predatória, gente. Olha isso, olha isso, olha isso. E assim, não é é uma frota. É uma frota que os caras vêm, meu, arrastando 200 quilômetros. Você entendeu? Os caras vêm destruindo. O fundo revira do avesso. E, meu, pega a raia, pega a tartaruga, pega tudo. Mas o que faz com esses coitadinhos? Joga? Não. Vira ração de gato, cachorro, né? É outra coisa aqui, ó, que eu coloquei, ó. A grande desconfiança, na verdade, deles é que vão colocar esses recifes artificiais no fundo para onde haja uma agregação de peixes e você atrai um turismo de pesca. Então, mas pô, o peixe saiu de um lugar e foi para o outro para a galera ficar lá pescando. Meu, faz um negócio ordenado, faz um negócio legal. É que o Marcelo também acabou de falar. Cara, você gera o turismo, tá? E aí, você cria um sistema totalmente complexo, tá? Uma área complexa onde você pode ter o recrutinha, né? Aquela larvinha que vai lá, vai crescer, vai, sabe, crescer ali, sabe? Você tem uma agregação. E a gente vê que em outros países, que nem eu tive em Barbados, cara, Barbados tem uma pancada de naufrágio, chega, quando falar, uma vez por semana o nego afunda um barco, limpa e afunda. Isso só traz benefício para a ilha, você só vê, né? Para o fundo, para a quantidade de vida que aumenta, o que era um areião acaba se tornando um recife, né? E esse metal, essa coisa, vai com o tempo, vai sumir, e o recife vai ficar. Vai sumindo. Né? O metal todo vai se dissolver. Na verdade, Marcel, isso é ferro, né? E esse ferro, cara, o ferro já foi provado que o ferro, ele aumenta a produção primária, né? Do fito e zooplâncton, ele é nutriente. Ele é nutriente. Entendeu? Ele é nutriente, né? E aí você tem um lugar, meu, totalmente... sabe, você cria um ambiente de refúgio, sabe? De proteção, onde você não vai ter o arrasto, sabe? Onde essas espécies podem se esconder, podem se agregar, você entendeu? Um lugar de alimentação, de reprodução. Por exemplo, você pegar ali em Paranaguá, cara, que colocaram aqueles blocos de cimento, e aí eu fui fazer um mergulho com o pessoal do projeto Meros do Brasil. Meu, tem uma agregação de reprodução de meros. Os caras implantaram esses sistemas, né? Um lugar onde você só tinha arrasto, criaram um Parque Nacional Marinho dos Currais, tá? Parque Nacional Marinho dos Currais, o ponto virou agregação de reprodução de meros. Meu, os pescadores da Ilha das Peças adoraram porque começou a aparecer peixe na Ilha das Peças, entendeu? Que é do lado a gente já viu alguns lugares, esses iglus, né, de concreto, um tipo de concreto. Além do mero, lagosta, enfim, moreia, tudo começa, vai viver ali, né? Eu mergulhei lá. Eu fiz meu primeiro mergulho, eu contei 17 meros. Que maravilha.
Não, esse, meu, um paraíso, paraíso. Os bichos tudo, meu, na agregação, reprodução. Aí tinha um esquema de monitoramento, monitorando via satélite. Meu, gerou pesquisa, gerou o pessoal da universidade trabalhando com pesquisa. Meu, virou um laboratório, cara. Só vantagens, sabe? Foram só vantagens, tá? Sim, eu tenho meu lado de biólogo, tenho, mas o meu lado de biólogo tem um mergulho como ferramenta, sabe? Isso é uma coisa que agregou muito, né? E claro, também sabe? Toda essa questão de esse conhecimento de mergulho, né? E querer ter isso, né? Porque, meu, na verdade, acaba sendo um parque de diversões pra gente, né? E a gente vê que esse barco que apareceu a matéria aí dos que tá para lá na Ilha Bela, né? Que os já É o tentaram coisa, naufragar, aí o barco tentaram falar. oceanográfico, ele tá, na verdade, ele tá no Porto de Santos, Marcel. Era para Ah, é. essa embarcação ela ser afundada lá em Ilhabela. Aí tem o pessoal do mergulho que falou, não, vamos colocar ali atrás, na Ilha dos Búzios, num lugar que você tem uma areia próxima à Ilha Sim, dos sim. Búzios. Só que o povo começou, não, vamos colocar aqui na frente aqui, porque senão tem que ir até lá. Gente, num lugar abrigado, num lugar com água boa, entendeu? Fundo Pô, suficiente. sabe? Ah, mas só vai quem tem barco. Sim, sim, mas essa é a ideia, você entendeu? Porque você vai pôr ali na frente, ali perto do canal, ali, a água suja, o pessoal, sabe, não, a ideia era colocar lá e ficou uma brigaiada, né? E não quero falar nomes, nada, mas ficou É, uma mas brigaiada. enfim, agora tá lá devendo uma grana danada pro Porto, milhões de Sim, reais, o vai barco afundar. estragando, virou sim um ferro velho agora, né? Que para afundar agora só para transportar para um lugar para rebocar ele já vai custar o triplo, né? Agora ninguém mais quer Ele fazer, vai né? afundar ali, cara, Vai afundar infelizmente. ali, vai se dissolver ali, né? Vai virar um lixão, vai virar pernilongo. Ele vai virar um depósito de proliferação de mosquito da dengue. E outra vantagem é que eu falei, meu, Marcel vai poder dar curso de mergulho em naufrágio, né? Todo mundo, Entendeu? isso aí. Gera emprego, aumenta o turismo de mergulho, você entendeu? É uma coisa extremamente legal, cara. Do meu ponto de vista, extremamente legal. Inclusive, eu tô junto com mais 4, 5 amigos aí, com o Diego, e, meu, nossa ideia é criar um grupo, né, para tentar viabilizar isso, ver uma forma, né, isso surgiu agora com essas lives aqui, com essas coisa toda, né, ela tem um mês aí que a gente começou a conversar e, pô, e a ideia mesmo é criar um grupo aí para entender esse esquema e ver o que tem e o que pode ser colocado, onde pode ser, né, afundado isso, né, montado esses recifes artificiais aí e depois, meu, quem quiser participar, pô, sempre bem-vindos. Sabe? Eu acho que só vai agregar valor aí nessa Eu ideia. queria encher de naufrágio ali, da ilha de Paraty, dos Meros até lá na Ilha Grande. Assim, eu queria fazer um Aí, caminho de naufrágio, uns 10, assim, ó. Imagina, que bacana que ia ser. Só ali, imagina, né? Fora o Brasil inteiro. Tem muito lugar para afundar tem barco. Tem muito, muito tem lugar. muito, tem Vai muito. incentivar o aéreo, vai incentivar o hotel, vai fazer melhorar a conservação do oceano, enfim. Eu só Enfim, vejo benefício. eu também, eu também. Ó, Bom, Eric, o Moacir está comentando aqui, ó, você falou, ó, a maior ferramenta de conservação será o voto consciente. É isso aí. E antes disso, a Renata, a Vanzi, ela tinha comentado aqui, falando do coral-sol. Mas o sim, problema é o coral-sol e não outro coral. O naufrágio terá vida marinha, né? Sim, vai ter. O exato. coral-sol é um desastre natural, mas não que impeça ter um ambiente novo. Meu, e assim, dá para ir lá, aparecer uma colônia, arranca. Aparecer uma colônia, arranca, deixa É, o que está em volta mesmo agregar e ficar, assim, entendeu? Além de você colocar, tem que ter esses monitoramentos, tem, né? claro. Tem que gerar uma pesquisa em cima, tem que ser uma coisa assim, meu, o que aconteceu? Como que mudou? Né? Fazer um trabalho sazonal aí, né, ao longo de pelo menos 2 anos, assim, né? Você vê em 2 a 3 Recife, né? anos. Afundou o barco, agora vai lá, depois de uma semana, um mês, vai acompanhando, É, ver o que está acontecendo. exatamente. Ó, o Celso Carvalho, não, ele só se despediu, agradeceu aquele, mas ele precisou sair. Então, Eric, muito Tá. obrigado, obrigado. O Celso já Valeu. foi, mas obrigado.
É que o Eric fala bastante, né? E aí Pergunta. também, né, uma outra ideia legal, né, é a questão toda dos estudos, né, essa coisa toda da biodiversidade, né, essa coisa também do cidadão ciência, né, a Aline é minha aluna de peixes aí também, né, o Fernando, né, tem uma galerinha aí que é aluno de peixes, né, a ideia é trabalhar mesmo, montar umas coisas para fazer esses estudos, né, onde pode inserir o cidadão ciência, né, tanto né, na parte de monitoramento de recifes de corais, né, raia-manta, né, aqui tem um brinquedinho aqui que é bem legal para trabalhar também, que ele te permite ficar mais tempo dentro da água, né, fazer mergulhos mais profundos, você não solta bolhas, né, então, né, os rebreeders também, então, se vocês dão curso de rebreeder aí, galera, já aproveita aí, né, para formar a galera também, né, você tem toda a questão da fotoidentificação, né, também, né, onde a gente pode atuar como mergulhador ciência, né, onde você fotografa o ventre aqui das raias-mantas, né, as pintas, elas servem para identificar os indivíduos, né, então é como se fosse uma digital, e aqui você tem uma manta, né, agora mudou o gênero, né, que é móbula, aqui você consegue identificar também o sexo, ó, uma fêmea, né, aqui o mergulhador parado certinho, né, de uma forma onde consegue fazer uma foto de identificação corretamente, né? A gente tem também, é legal essa questão toda de observar, tá? A gente tem uma Lacanthus plumieri, né? Eu vou colocar algumas curiosidades aqui de algumas espécies que eu acho interessante, né? Conhecido como pirá. Esse é um peixe, né? Ele vive em contato bem próximo à areia, né? Ele não fica nos recifes de corais, ele fica na areia e ele monta, né, a sua casinha, né? Então ele passa o dia inteiro trabalhando, pegando conchas e algas calcárias e monta as suas casinhas, né, no meio da areia, tá? A gente tem também a questão de estrutura. Como que a gente está de horário aí? Até às 8? Pode continuar aí. Pode? Então tá. Porque, meus, não acelero, senão eu mantenho o ritmo. A gente tem também a questão de estrutura social, de defesa aí dos haréns, né? Então, a gente tem aqui o esparizoma amplo, tá? A gente tem aqui, no caso, uma fêmea, né? E aqui o mesmo indivíduo, só que macho. E aí essa estrutura social de defesa de harém é onde algumas espécies elas conseguem mudar de sexo, tá? Para manter o harém. Por exemplo, aqui, né, onde a fêmea ela é retirada de alguma forma do recife de coral, o macho que está ali, ele vai lá e vira fêmea. Isso acontece ao contrário também de fêmeas virarem macho, né? A gente tem alguns predadores como os serranídeos aí, que as fêmeas também ao longo da vida vira macho, tá? Esse cara aqui é o Scarus crispinosus, né? O famoso budião azul, né? Então, o budião azul, esse cara que é o budião dos abrolhos lá, budião azul dos abrolhos, que é o responsável para que não exista o sobrealgamento dos recifes de corais. Então, meu, a gente tem que tirar o chapéu para esse peixe, né? E Eles ajudar. todos fazem isso, Eric, diz que nem você vai no Caribe, a gente vê bastante deles raspando isso. Sim. No mundo Os inteiro eles fazem. papagaios, ó, os Papagaio. gêneros Sparizoma, né? Scarus e Sparizoma, tá? Eles são os considerados papagaios com bico aparente e sem bico aparente. Eles são raspadores, tá? Então eles raspam sim as algas, né? Os brotinhos de algas que estão nos recifes de corais, impedindo que os mesmos, né? Eles cresçam e transforme todo o Recife num banco de algas, tá? Deixa eu só ler aqui, eu não sei se a Renata vai ter que sair ou se a Renata avança e está agradecendo aqui. Eu gostei da palestra, ajudou a ter boa noção da preservação do cenário do Brasil para a pesca. Obrigado, Renata, também. Não sei se está aí ainda. Deixa eu ver, mas obrigado de qualquer maneira. Acho que mais uns 10 Tá minutinhos. Aí. O Kleber também mandou uma pergunta aqui, só que eu vi agora que ele mandou no privado. Como está a relação de extinção de peixes carnívoros
em relação aos herbívoros Como que está o quê? A relação? de extinção? Ah, tá. Então, na verdade, os predadores, né, eles eles são sempre os mais atacados, tá? Começando principalmente pelos tubarões, né? E aí vem descendo numa escala grande. Quer ver? Por exemplo, aqui a gente tem os serranídeos, tá? Que é uma família totalmente de predadores, né? Então a gente tem o mero, que está extremamente ameaçado de extinção, sendo que é proibido a caça, captura e coleta dele, né? A gente tem a garopa verdadeira, né? Pnephelos marginatus aqui também, que já está vulnerável à extinção, o cherne vulnerável à extinção. E aí, quanto aos herbívoros, os herbívoros também sofrem muito com isso, porque eles possuem uma carne muito branquinha, né? Muito utilizada também na culinária japonesa, na culinária oriental. O pessoal vende, principalmente na região onde tem os caros trispinosos, né? Vende como esquinha de peixe na praia. Na verdade, assim, o oceano inteiro já está vulnerável, galera. É isso que eu quero passar para vocês, entendeu? Desde a questão da temperatura subir e ocorrer o derretimento, quanto a acidez, a poluição, a pesca predatória, né? E aí vem a questão: os burocratas e os acadêmicos brigam com quem quer ir lá simplesmente mergulhar e fala que nós somos os impactantes, né? E não olham o outro lado, né? Sendo que a gente conserva aquilo que a gente conhece, né? E muitos de vocês eu sei que tem uma máquina fotográfica e de vídeo que postam diversas fotos lindas, vídeos lindos, que podem colaborar muito com a ciência, colaborar muito para a questão da conservação. Essa família aqui, os labrídeos, né, que eu falei que são mais de 500 espécies em todo o mundo também, né? É uma espécie também de budião, eles não são raspadores, né? Eles de algas, né? Eles têm, ó, os dentinhos, tá? A gente tem o Elacatinus fígaro, né, conhecido como neon, que é um peixe limpador. Então, uma coisa assim que eu gosto muito de mostrar é o detalhe quanto à coloração dele, né? As listras, né? A coloração amarela, preta, preto e branco, né? Demonstra que são limpadores. O Eniocus acuminatus aqui, a gente tem 5 registros, 6 registros no Brasil, né? O primeiro foi eu que fiz, né? A gente tem 3 artigos publicados sobre muito ele, bem. inclusive foi na Laje de Santos e o ano passado eu acho que eu vi de novo, mas o primeiro foi há 5 anos atrás. E assim, ele é um bicho totalmente limpador, né? O borboleta, ó. Aí você define, né? Então, assim, é uma questão se você bater o olho e fala, opa, peraí, esse cara tem amarelo, branco e preto. Ah, ele é limpador, né? Aí vocês, que eu sei que muitos daqui viajam para diversos lugares, né? E sempre que tiver mergulhando por aqui, se encontrar algum bicho que já viu fora, meu, tenta registrar. Pô, manda pro Marcel a foto, me manda, né? Sei lá, Manda dá um lá que a jeito gente passa. aí que É. a gente, ou pro Carlos aí, a gente dá um jeitinho. De repente pode ser, pode estar colaborando muito para a ciência. Muito, muito, muito. Aliás, Érico, você falou no de cor, né? Por exemplo, desculpa interromper de novo, aí, mas na natureza, fora d'água, cor quer dizer muita coisa, né? Os animais que Sim, têm sim. veneno, a combinação de preto, Sim, amarelo e tal. exato. Debaixo d'água, acaba acontecendo coisa parecida, porque é até meio estranho, porque como para os nossos olhos, né? A cor é muito filtrada pela água, a gente falou, por que que o animal é tão colorido no fundo filtra a luz, né? Claro que filtra para a gente, eu não sei como é que o peixe um enxerga o outro, né? Mas é Eles são engraçado que muito ele tem todo esse dramáticos, esquema de né? cor também. Eles têm, na verdade, os olhos, né, são ligados diretamente ao cérebro, né? Também. E assim, eles são totalmente monocromáticos também. Claro, quanto mais fundo, a gente perde as cores, né? Mas eles também, eles conseguem sim identificar, tá? E aí ele sabe que por conta dessas listas, tudo,
né? Você tem essa questão de cor, né? Então a cor ela vai mostrar que, meu, ele tem uma função. Você pega, por exemplo, os camarões, né? Os camarões coloridos, com listas e tudo, né? Tipo, o camarão palhaço, tal, você sabe que ele também é limpador, né? Isso também já vem da própria genética deles, né? Bom, Bacana. mais umas curiosidades aqui, né? As barracudas também, né? Então a gente pede sempre para os mergulhadores evitar mergulhar com brincos e coisas muito prateadas que chamam muita atenção, até por conta das barracudas, né? Os serranídeos também. Então a gente tem serranídeo, ó, serranos flaviventres e o balduíne, que são esses dois, ó. Meu, são animais que atingem até 10 centímetros de comprimento. E aí você vai falar, ah, Eric, mas como que eu identifico os serranídeos, né? A família serranídea, tá? Ela tem a dorsal dividida em duas porções. A primeira, provida de espinhos, que serve totalmente para a sustentação dele, e a segunda porção mais maleável, tá? E claro, também, né, a boca, né, o maxilar também dele, né? Então você tem a boca, ela mostra que ele é um tipo de predador, né? E uma curiosidade que eu trouxe para vocês aqui, eu sei que quem já fez meu curso de peixe sabe, conhece, Boa, boa. mas é a diferença, né? Já que falar um pouquinho dos bichos, a diferença entre garopa e badejo, né? O badejo, ó, nadadeira caudal. Assim, eu vou direto no ponto. A nadadeira caudal mais retinha e a garopa mais arredondada. Opa, se é reta, é badejo, descarto. Sobrou a garopa e o mero, ambos com a nadadeira caudal arredondada. E aí, e agora? Os olhos, tá? O mero tem um olho pequenininho em relação ao seu tamanho, tá? Então fica a dica aí, galera. Ótima dica. Que você está de bala, eu falei agora. Qual que é, né? Muito E aí, bom, Eric. outra característica também dessa família aqui, Carangide, né? São os xaré, os xareletes, são as nadadeiras, né? Formato em V e bem alongadas, tá? Que servem para fazer grandes natações, tá? Nadar longas distâncias aí, tá? Então, pois quem quiser saber mais, né? E aí, gente, aquilo que eu falei, a gente tem Esse que peixe aí, qual que é? esse peixe é o Theo. Vendo se o ar do papai tá bom, né? E aí a gente tem um projeto também que a gente trabalha com as crianças, né? Que a gente fala que são os futuros guardiões dos oceanos. Então tem um esquema todo de agora com essa pandemia toda, a gente acabou ficando mais quietinho, mas é um esquema de ministrar palestra, tudo, e levar muitas informações para essas crianças também, porque se for falar em educação ambiental, a gente tem que começar pelos pequenos, né? Aí eu fiz o Vida Marinha, né, que é o primeiro guia ilustrado, né? Agora com esse isolamento aí eu estou escrevendo o segundo, tá? Ó, Para quem bacana. não conhece aí, depois conversem quem quiser, né, o curso online de identificação de peixes com o Carlos e o Marcel, tá? Aí conversem com eles aí, a gente pode fazer o curso. E é isso, gente. Eu espero que eu consegui agregar bastante informação, bastante conhecimento, né? Aberto aí as Sem dúvida. dúvidas. Eu quero fazer perguntar uma curiosidade. Meu pai teve latim na escola, eu já não tive, né? Como Como é é que que é, você decora esses Marcelo? nomes todos aí? É só estudando mesmo ou você tem alguma técnica para decorar? Os nomes dos bichos? Isso, Então, os nomes científicos. ó, na verdade, Marcel, isso daí primeira coisa, você tem que, quando você olha para o bicho, você tem algumas características que você consegue fazer identificação, tá? Características de nadadeira, de cor, de pintas, de manchas. Através dessas características, você identifica a família e dentro das famílias, você consegue identificar a nível de espécie. Então, é praticamente assim, você entender todas elas, né? Criar em você essa questão de observação e aí, claro, você adquirindo esse conhecimento, né? Você alguém te explicando, te mostrando detalhadamente tudo isso, né?
e te dando esse material na mão, falando, não, meu, isso daqui é assim, funciona assim, e tirando suas dúvidas e tudo mais, você consegue sim chegar a nível de espécie, olhando para o bicho debaixo da água, sabe, sabendo certinho sobre ele. Tá? Vamos parar de chamar os bichinhos de blackfish, yellowfish. Qual que é aquele? O bluefish, é tudo assim, né? Eu tenho que fazer o curso direitinho para saber, assim. Pô, Ó, bora lá, né, o Marcelo? Rodrigo Demorou. Carvalho está perguntando aqui, ó. Muito bom passar para as crianças a importância da preservação. Esse projeto é apresentado em escolas? Parabéns pela iniciativa. Sim, a ideia desse projeto, na verdade, né, ele vem de frente, assim, eu e o Alexandre, né, que é o outro autor do livro, né, nós montamos isso, e aí a gente faz isso, trabalha isso nas escolas, né, geralmente, se é uma escola particular, né, a gente coloca, tipo, um número de livros, de repente, para fazer a venda, né, mas eu não nunca postei nada, mas assim, eu já fiz isso com as crianças no Boldrini, tá? Levei livros, dei palestra e doei os livros para a criançada. Esses livros todos, eles foram feitos com recursos, né, recurso próprio, né? E a gente reverte isso daí para algumas ações em alguns lugares, né, mais carentes e que a gente acha que precisa. Né? E as escolas, sim, nós vamos nas escolas, e aí, claro, a gente pede autorização para poder trabalhar a venda desses livros, né, nas escolas com as crianças. Mas se tiver alguma escola aí, algum interesse da gente fazer isso, meu, Aí, ó, quem tem lá. acesso à Fica escola aí aberto com até, criança e fica tal, aberto até para nossa equipe do college aí, de repente, se quiser fazer alguma pode coisa com as sugerir. crianças, É. a gente pode fazer uma live Eric, focada. Eric. Bom, Oi, Olá, oi. boa noite. Tudo Olá, bom? boa Boa noite. noite. Tudo bom? Tudo jóia? Meu nome é Renan, tudo bom? Eu gostei bastante da palestra de hoje, Pô, muito bom. valeu, Renato. Eu gostaria de compartilhar uma experiência que eu tive com mergulho, que eu acredito ser Manda interessante. ver. Eu moro no interior de São Paulo e eu sempre tive a curiosidade do Que lugar que que você tá? Desculpa perguntar. por baixo daquele oceano, porque é um universo assim que não foi ainda descoberto, né? E o pouco que a gente sabe ainda é muito pouco, realmente. E o que aconteceu? Eu tive um batismo subaquático em águas confinadas. Eu não sei se alguém conhece aqui, chama Maracajaú. Parrachos de Maracajaú. Eu estou sim, pegando aqui o claro. papel, eu não sei se está dando para ver na câmera, né? Tá Não, dando para ver? Renan, o Eric está sem câmera, só para entender. Mas Não, ele eu, está eu, tá eu, eu ouvindo, joguei aqui, eu claro, mas ele consigo ver. está ele Eu, tá eu sem Não, joguei tudo câmera. bem. Aqui está o certificado, né? Eu achei muito legal. E qual que é a questão aqui? Eu gostei bastante desse tipo de atividade, né? Porque é algo assim que quando você entra debaixo da água, você faz um mergulho, você simplesmente esquece de tudo e você está 100% ali. É uma experiência bem profunda, onde você tem aquela linda beleza por baixo do oceano que eu nunca tinha experienciado. Apenas 37 minutos, contado no relógio. É 37 gravado pro resto da minutos, vida, né, Renato? Guardado pro resto da vida, cronometrado. isso aí. Nunca passou tão rápido 37 minutos na minha vida, cara. Eu não consigo descrever para vocês. Mas acredito que você já tem experiência. Porém, esse foi o meu primeiro contato, o meu primeiro e último contato até agora, né? E eu tenho uma pergunta para fazer em relação a isso. Uhum. Primeiramente, vale a pena seguir mergulho como um hobby? E como fazer isso, como fazer isso se tornar algo cotidiano, algo que eu sempre faço. Eu tenho que estar presente em algum curso, eu tenho que fazer algum curso, o que eu tenho que fazer antes, que apenas com esse certificado eu já consigo já
fazer alguma coisa, ou eu tenho que ter um certificado sério, porque isso aqui é só um papel, né? Falando, ó, foi batizado, né? Porque eu tenho essa dúvida, né? Eu gostaria de saber para poder fazer como um hobby, né? Algo assim. Se também tem alguma forma de ganhar dinheiro com isso, se a pessoa mergulhando, ela vai ter como uma profissão que pode estar rentabilizando algum Quer dinheiro que eu ao mês, responda, Eric? ou fazendo algumas pesquisas, qualquer coisa assim. Tá. Ô, Renan. Vai lá, Marcelo. Renan, não, obrigado, cara. Você tá onde, Renan? O Eric perguntou, você acabou não ouvindo. Você tá onde? Interior de São Paulo, Araçatuba. Tem pouco, a gente conhece. O Gabriel, que trabalha no Corte, é de Araçatuba. Eu sou de Pirajuí, que é caminho de Araçatuba. Tem galera de Birigui, então dá para mergulhar assim. Então, esse que você fez lá, que eles chamam de batismo, a gente chama, o nome é Discovery, né? Provavelmente você teve uma aulinha e um instrutor fez um passeio com você de badar, que a gente brinca que é para dar ar na boca, né? Para dar vontade de aprender a mergulhar. Então, o que você tem que fazer é realmente fazer um mergulho. A gente te manda as informações direitinho. Aí você pode fazer agora, nessa época, qualquer momento, faz o curso online, assiste as aulas, e aí quando liberar, você vem para a piscina e depois a gente vai para o mar. E aí você vira Open Water Diver, né, que é o primeiro nível aí de mergulho, para começar a conviver com o mergulho. E aí a gente tem viagens acontecendo o tempo inteiro, né? Só questão de você planejar, né, que dá certo de fazer. O Eric tem 1 bilhão de mergulho nas costas já, né? Conhece muita coisa, claro, e sabe que isso é bom. Ele ganha dinheiro com isso como instrutor também, a gente também como instrutor. Então, você tem um caminho a seguir para básico, avançado, pescoço, que você pode chegar até um nível profissional, onde vai chegar um nível que você começa a receber para mergulhar. Mas o primeiro passo, eu diria para você que você percebeu que é espetacular mergulhar, e é mesmo espetacular mergulhar, é fazer o curso básico. É o Open Water Diver, vamos agendar, fazer as aulas, faz teórica, assiste tudo pelo computador, e aí depois vem para piscina e mar. Interessante, gostei. Muito obrigado. Renan, e deixa eu te falar mais uma coisa. Toda essa trajetória que eu tenho dentro da biologia, dentro da conservação, eu só tenho isso porque eu já mergulhava, tá? Então o mergulho, ele se tornou uma ferramenta de trabalho para tudo isso que você está vendo aqui, tá? É o que o Marcel falou. Então, assim, eu também sou do interior, tá? Eu mergulho desde 94, né? E sou aluno também aí do college, também na parte de mergulho em caverna, né? E assim, eu quero te falar uma coisa. Você ficou 37 minutos dentro da água. Passou 3 Você já descobriu que o mergulho vicia, cara. Você já é um dependente do mergulho. É isso aí. Aquele arzinho comprimido cara, que começou. tá lá. Aí, ó, já contata o Marcel aí, ó, e bora pra água, cara. Pô, Renan, é isso aí, porque Renan, se 37 minutos você já tá no cardume. cardume, eu só quero te falar isso. Você já foi picado. Já é mergulhador, meu cara. Só Você já é um falta... dependente. Já tá batizado, já. Falta só Já tá oficializar. batizado, né? Então, é bem isso mesmo. E parabéns aí pelo seu mergulho. Parabéns, cara. Isso aí. E espero que, Obrigado. Foi uma quebra de paradigma para mim. Minha irmã não queria, minha mãe ficou desesperada. Meu Deus. Aí você imagina minha mãe, eu quando tinha meus 20 aninhos, falo assim, mãe, eu vou fazer uma expedição aqui, vou ficar uns 15 dias fora. Aí, filho, você não vai mergulhar fundo não, né? Não, o mais raso é 80. Meu Deus do céu. Eu tenho 51 e até hoje eu só conto pra minha mãe depois. Eu não mergulhei. Mas você entrou com um tubarão? Entrei. Ah, meu Deus, mas tubarão é lindo, é maravilhoso, né? Exatamente. Coisas que você não vai poder falar em casa, tá? Bem-vindo ao Cardume. Bora lá, Renan. Bora lá que você já tá apaixonado, você vai ficar fascinado, cara. É demais, é incrível. A gente se fala aí amanhã, te manda as informações também. Não, o duro que o cara pegou o telefone e desligou meu celular quando abaixou na água. Mas eu fiquei dando cambalhota, fiquei fazendo um monte de coisa e não filmou nada, meu Deus. Meu Deus do céu, eu fiquei vermelho. Quando eu fui descobrir, eu já tava lá na areia lá da praia. Meu Deus, não filmou.
Outros mergulhos virão, Renan. Você vê outros um virão. peixe lindo e não consegue filmar, a câmera não sei, não pega. Mas é uma história, mas é muito legal. Show. Aí aprende a mergulhar, já faz o curso com o Eric, identificação de peixe aí, ó. Já vai Aí, ó. saber qual é qual, que torna o mergulho muito mais interessante ainda. Você saber o que está acontecendo é demais, saber o que você está Tá vendo. ligado à biologia, né? A Sim, estudar a é isso. natureza. Sim. Bom demais. Muito bom, Renan. Obrigado, velho. Mais alguém com perguntas? Cadê? Deixa eu ver se alguém escreveu. Viviane agradecendo aqui também. Infelizmente, hoje cheguei no final, mesmo assim foi proveitoso. Obrigado, Viviane Gomes. Muito obrigado. O Kleber aí elogiando o college. Obrigado, Clebão. Você é o cara. Isso aí. Bom, galera, acho que bom, aparentemente não está tendo mais pergunta. Valeu. Veloz, quer assumir aí? Gente. Eric, já tive o prazer de mergulhar com o Eric na live antes. E aí, Eric, tudo bem? Tudo Muito bem? bacana a palestra aí. Valeu, viu? Legal. Obrigado. Legal. Obrigado, Gostaria de Davi, por agradecer participar. todo mundo aí por ter participado. Valeu, Eric. De Valeu, coração, foi show de bola. Beijo no coração aí. Muito obrigado por Eu que ter agradeço participado você. e ter abrilhantado a nossa noite, né, com tanta informação bacana, né, e as perguntas aí, a participação de todos. Né, se a gente esqueceu aí, passou alguma pergunta aí, se alguém tinha, não sei se ainda passou alguma coisa que a gente deixou passar no chat. Tem uma pergunta aí, pessoal? Olha só, pessoal! É engraçado, Eric, que passou o tempo, você não percebe, cara. São 8h10 da né? noite. Não, eu fui, porque o Se Carlos, deixar, Eric, é 1 hora e meia, então eu tô aqui com o cronômetro do lado aqui, mas tem Muito assunto para muito aí. tem assunto para noite. Mas obrigado também, obrigado pela sua participação, obrigado a galera toda Eu que aí. agradeço o convite dessa equipe maravilhosa de vocês aí. Obrigado. Meu, é muito bom estar com vocês, cara. Eu fico muito feliz, muito agradecido também. Valeu, Eric. Vamos mergulhar. Mergulhar. Valeu, É vamos isso aí. mergulhar. Obrigado, Já já Aline. estamos de volta na água, galera. Bora Valeu. para a água. Tá bom, Obrigado. gente? Obrigado, aí, pessoal. valeu, Eric. Boa noite. Valeu, Tchau, Eric. boa Valeu. noite para todo Bom, mundo. Cuidem-se. parabéns. Em breve estaremos mergulhando. Tchau, galera. Obrigado, Fernandão, todo mundo. Valeu.